É um privilégio para mim compartilhar a palavra de Deus com você e eu recebi o privilégio especial de poder compartilhar com os alunos da Escola Bíblica Palavra da Fé. Nessas sessões nós falaremos sobre fé e confissão. Eu sei que muitas coisas já foram ditas sobre isso, muitos ensinos sobre fé já conseguiram fazer com que muito tenha sido mal entendido. Mas o que nós vamos fazer nessas sessões é compartilhar algumas aplicações práticas da Palavra de Deus. E eu quero que vocês, alunos, entendam isso, que existe um equilíbrio na mensagem da fé, e equilíbrio não é uma palavra ruim. Você precisa entender isso. Algumas vezes as pessoas se empolgam e dizem que equilíbrio é misturar a fé com a descrença. Bem, você vai anular a fé se fizer isso. Quando eu digo equilíbrio, estamos falando sobre não exceder no equilíbrio em uma área. Sabe, o eixo de manivela de um motor tem que ser balanceado, pois se não for ele vibra. E nós entendemos isso e eu acho que a maioria entende sobre isso. Então, quando falamos sobre fé e confissão, nós vamos avançar e vamos cavar algumas coisas e dizer algumas coisas que têm ficado sem ser ditas na mensagem sobre fé. Nós vamos falar sobre como aplicar os princípios da fé e como operar em fé de acordo com a palavra de Deus, entendem? Então, quando nós tratamos de fé, sempre aparecem alguns que correm, pegam a mensagem e tiram apenas uma parte dela e vão correndo, dirigindo totalmente pela contramão e saem dizendo tudo que você tem que fazer é crer em Deus, tudo que tem que fazer é ter fé e tudo vai funcionar. Tudo certo. E aquele que tem fé nunca tem nenhum problema. Mas eu não conheço ninguém que já viveu nesse mundo que nunca teve um problema. Você terá perturbações e problemas na vida. Mas o que precisamos perceber é que Deus nos deu uma forma de andarmos vitoriosos nos problemas da vida. Algumas vezes somos acusados de dizermos que não precisamos ter problemas na vida. Mas sim, você terá problemas na vida. Mas, glória a Deus que há vitória para eles. Então o que queremos fazer é ensinar os princípios da fé e os princípios da confissão, não apenas a fórmula. Porque há muitas pessoas que apenas têm a fórmula. E se você tiver a fórmula sem o princípio, então você terá um problema. E o que eu quero fazer é ensinar a coisa toda. Há algumas partes que não são ensinadas e nós temos alguma culpa nisso porque apenas ensinamos a parte boa. E não ensinamos a coisa inteira a longo prazo, entendem? Nós vamos nos esforçar para isso. Eu quero admoestar vocês, alunos, você que está entrando no ministério, a dar particular atenção e notar o que dizemos sobre algumas dessas coisas e como você vai apresentar a fé e a confissão para a sua congregação ou qualquer outro a quem você ministra. Porque o livro de Provérbios diz assim: a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. E eu tenho visto muitos jovens e jovens ministros que pegaram a mensagem da fé, que têm algo para dizer, que têm uma boa mensagem para entregar, mas a sua atitude, a sua arrogância e a forma como eles apresentam afasta todo mundo, enquanto deveriam querer ouvir tudo. E, na verdade, eles não disseram nada de errado. Foi a forma como disseram. Então não é apenas o que você diz, é a forma como você diz as coisas. Você fica tão dogmático sobre uma verdade que você afasta todo mundo e ninguém vai crer nela. Isso tem acontecido a muitas pessoas. E talvez alguns de vocês passaram pela mesma coisa. Então você tem que guardar-se a si mesmo contra se tornar dogmático sobre qualquer coisa. E tornar essa coisa tão forte para as pessoas até que elas entram em pânico. Você tem que ministrar as pessoas no nível em que elas estão. E é isso que nós queremos fazer um esforço para ensinar nessa sessão, como tratar com as pessoas onde elas estão e então desenvolver a fé delas. Certamente, há algumas coisas que você pode dizer às pessoas mais tarde, e há formas de dizer às pessoas. Você pode dizer quase tudo às pessoas. Isso enquanto você as ensina, se você disser em amor. E se você diz, como o Provérbios diz, com a doçura dos lábios. Mas se você tentar pentear o gato do seu jeito, sabem, na primeira chance ele vai correr, sabe? Eu te digo, não vão ouvir você. Embora o que você diga esteja certo, embora o que você está pregando seja verdade, você terá que ter uma atitude
de humildade para ensinar a palavra de Deus em amor, para as pessoas receberem. Não importa o quão grandes sejam as verdades que você ensina, se não forem recebidas, você falhou. E eu quero dizer essas coisas porque eu tenho visto tantas pessoas jovens saírem por aí e fazerem dessa forma. Outra coisa que eu quero dizer antes de entrarmos no ensino aqui é: não pegue uma verdade e tente fazer dela a verdade. Muitas pessoas já fizeram isso, e eu não sei, talvez todos já fizeram isso em algum passado. Eles pegaram uma verdade simples, que é uma verdade, e tentaram tirar a verdade inteira disso. Pessoas tentaram fazer isso com a confissão e entraram em problemas. Disseram: tudo que você tem que fazer é confessar. Você só precisa confessar o que você quer e acontece. E então alguém disse: a Bíblia diz que você só precisa dizer, é só dizer e você terá. Mas veja, essa é uma verdade. Não é a verdade. Quer dizer, é a verdade, entendem? Mas não é a verdade inteira, vocês entendem? Então nunca pegue uma verdade e transforme na verdade, sabe? É muito mais do que isso. E nós vamos falar disso em alguns ensinos, mas essas são algumas coisas que eu quero pontuar para vocês e eu quero que você anote enquanto ensinamos a palavra. Use ilustrações para ilustrar o que você está fazendo e apresentando na palavra de Deus, para se relacionar com as pessoas no nível delas. Se você não se relaciona com as pessoas no nível delas, vai errar. Vem, tem que alcançá-las onde elas estão. Porque se você não tiver cuidado, se complica. Muitas pessoas entram em contato com a fé e com a confissão, e elas saem por aí gostando da ideia e querem construir um prédio de 3 andares numa área aterrada. Já tentou fazer isso? Há muita gente tentando fazer isso, querem construir um prédio de 3 andares numa área aterrada. Você não pode fazer isso, tem que começar com a fundação. E algumas pessoas querem começar com a fé no nível do Oral Roberts ou do Kenneth Hagin ou de qualquer outro. Querem começar onde não estão, mas você não pode começar ali, nem deve levar pessoas a começarem ali. Você as solta numa ladeira e elas têm problema e elas dizem: esse negócio de fé na verdade não funciona. Certamente fé funciona. Deus é um Deus de fé. Então nós vamos ensinar sobre fé e confissão e eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro capítulo de Romanos e vamos começar isso aqui. Eu estou empolgado com isso, muito alegre por poder ministrar nessa escola bíblica da palavra da fé para tantas pessoas, porque sabe, podemos alcançar mais pessoas aqui do que alcançamos em anos e nós, quando viajamos, visitamos apenas uma igreja. E vocês que vão entrar no ministério realmente precisam deste ensino e precisam aprender como aplicar essa coisa. Agora, no primeiro capítulo de Romanos, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Começando no versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora, eu quero que vocês notem o que o apóstolo Paulo disse aqui. Ele disse: eu não me envergonho do evangelho. Sabe, não devemos nos envergonhar do evangelho. O evangelho, sabe o que significa evangelho? Eu acho que todos sabemos o que significa, mas às vezes esquecemos. Evangelhos são boas novas. E Paulo disse: eu não tenho vergonha das boas novas. E algumas vezes eu tenho visto pessoas que estão envergonhadas das boas novas. E eu acho que uma parte da causa para isso é elas terem ouvido alguém que ficou realmente arrogante sobre a sua fé, e quanto a ensiná-la, e ensinou de uma maneira ao ponto que as pessoas não quiseram mais ouvir sobre isso. Eu já ouvi pessoas dizendo: se for para falar de fé, eu não quero ouvir. Bem, se for assim, toda a palavra de Deus você não quer ouvir. Porque a palavra de Deus é cheia de fé, e se você ensina a palavra de Deus, então ensinará a fé. Mas não é isso exatamente o que querem dizer. O que querem dizer, na verdade, é que não gostaram da atitude das pessoas que a ensinaram. Então, se você vai alcançar pessoas, tem que ser onde elas estão e deve ser apresentada de uma maneira. E Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. Eu já vi pessoas que desligaram a mensagem da prosperidade por causa de algumas formas com a qual ela foi apresentada e algumas
formas com as quais ela chegou até eles, mas eu sei que muitos que ensinam sobre isso não querem que soe dessa forma. Mas sabe, ajuda a voltar e escutar suas próprias fitas algumas vezes. E ver como você está falando. Precisamos checar a nós mesmos. Porque algumas vezes algumas coisas vão para a congregação que você nem sempre percebe e eles entendem errado algumas coisas. E se você não tiver cuidado, vão achar que você está apenas se gabando, entende? Mas não, vem. Paulo disse, eu não me envergonho das boas novas, pois é o poder de Deus. Então, boas novas é o poder de Deus. É o Evangelho. E o Evangelho, é claro, é fé, é prosperidade, é cura. Tudo isso está envolvido na salvação. E quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, ele está dizendo onde está o poder. O poder de Deus está na palavra de Deus. O poder de Deus está em sua palavra. A Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É onde está o seu poder. Então o Evangelho são as boas novas, é o poder de Deus para a salvação, o que significa libertação, preservação, cura e perfeição. A prosperidade está envolvida nisso. E eu te digo, se você pregar isso, da forma que a palavra fala sobre isso, e com a atitude correta, as pessoas crerão. Mas você tem desligado pessoas? Tem dito coisas da forma errada? Você tem dito coisas assim, sabe? Você pega a Bíblia e bate na cabeça das pessoas com ela. É claro que elas estão presas à tradição religiosa. Você também estava quando ouviu? Eu sei que você estava, porque todos estávamos. Todos no mesmo barco, amarrados à tradição religiosa. E porque nos livramos disso, às vezes achamos que podemos pegar a Bíblia e bater na cabeça das pessoas e dizer, não, você está errado, não é dessa forma. Bem, eles não vão receber isso. E toda vez que você ensina algo que as pessoas não vão receber, não importa se você está certo ou você está errado. Errou o alvo. Entendem o que eu digo? A doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Então, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. A razão pela qual o Evangelho, as boas novas, são o poder de Deus é porque o Evangelho são boas novas. Ele não disse que eram más novas. Às vezes as pessoas pegam boas novas e transformam em más novas. É impressionante para mim. Quantos pregadores, quantos ministros podem pegar boas novas e quando falam viram más novas? Eles pegam uma passagem que na verdade é uma grande passagem de cura e transformam em más notícias. Eu estou pensando em uma agora, que é aquela que o apóstolo Paulo disse que Jesus falou com ele quando ele orou e ele disse, sabe, para livrá-lo do espinho na carne. E Jesus disse, a minha graça é suficiente para você. E eu ouço pessoas pegarem isso, sabem? E por causa de uma tradição religiosa, porque não entendem algumas coisas, elas dizem, bem, Deus não curava Paulo. E sabem, o que Jesus estava dizendo para Paulo era que, Paulo, a minha graça é suficiente. Graça é a vontade de Deus. É uma das mensagens mais poderosas na Bíblia para a cura, ou para a libertação. Primeiramente, Paulo, seu espinho na carne não era nada de doença. Mas ele disse, dependa da minha graça, Paulo. E ele teve que dizer a Paulo 3 vezes antes de Paulo entender o que ele dizia. E como vimos, Paulo entendeu que Deus não iria fazer, Jesus não iria fazer, dependia de Paulo agir naquela graça. Ele tinha que resistir ao diabo. E então ele se libertou do espinho na carne. Mas veja, o Evangelho é o poder de Deus, são as boas novas. Às vezes as pessoas pegam e transformam em más novas, ou se envergonham dele. Eu vejo pessoas envergonhadas da mensagem da prosperidade. Por quê? Porque estão fazendo uma seita disso. Bem, sabem, é claro que eu não gostaria de fazer parte de uma seita, mas é melhor do que uma seita de pobreza. Se você chamar de seita de prosperidade, mas é claro que não é. Nós estamos falando sobre um princípio da Bíblia. Eu digo a você, a palavra de Deus está cheia de prosperidade. E ela está completamente envolvida na salvação. Agora, aqui está o ponto que eu quero tratar nesta passagem. Paulo disse, o Evangelho, as boas novas, são poder de Deus.
para a salvação. A palavra salvação que está aí no grego é a palavra sozo, significa preservação, libertação, cura, paz. A ideia que está embarcada na palavra é de total prosperidade para espírito, alma e corpo. Está tudo envolvido aí. E o apóstolo Paulo disse que as boas novas são o poder de Deus. Agora, com isso em mente, vamos para Hebreus, capítulo 11. E eu sei que isso é familiar para todos. Capítulo 11, versículo 1. Agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. Eu quero que vocês notem algo aqui sobre fé. Ele diz agora a fé é. Se você notar, há palavras no tempo presente de ambos os lados da palavra fé. Agora fé. Alguns dizem a fé é a substância, mas a Bíblia diz agora fé é. Mas é claro, se não é agora fé, não é fé de jeito nenhum. A esperança está sempre no futuro. E é aí que muitas pessoas erram, elas dizem, bem, eu creio que Deus vai fazer isso alguma hora. Agora, o que muitos querem dizer, e eu sei que isso já deve ter sido dito aqui, era que eu creio que vai se manifestar em alguma hora, mas dizemos errado, e algumas vezes as pessoas querem dizer isso. Dizem, bem, eu creio que Deus vai fazer isso alguma hora. Não, Deus já fez tudo o que iria fazer sobre a sua cura. Já fez tudo o que ia fazer sobre as suas finanças. Já fez tudo o que ia fazer sobre o diabo. Até o fim dos tempos. A promessa de Deus já está dita, a sua vontade, a vontade de Deus nesse livro. No Novo Testamento é a vontade de Deus. Então é a vontade de Deus, é o propósito de Deus, é o testamento de Deus, o último testamento de Jesus. E ele já disse sim para isso. Não é questão de Deus fazer algo, é a questão de nós recebermos o que ele já fez e trazermos a manifestação através da força espiritual chamada fé. Deus poderia ter criado o mundo da forma que quisesse. Poderia ter criado essa terra e dito, teremos uma terra movida pelo sentimento. E então, quando qualquer um levantasse de manhã, a forma como ele estivesse se sentindo era a forma que seria. Estaríamos numa bagunça, não é? Algumas vezes acordamos e não nos sentimos salvos. Então teríamos que nascer de novo, de novo. Bem, quer você se sinta salvo ou não se sinta salvo, se você crê na palavra de Deus e faz o que a palavra diz, você é salvo. Sabe, é isso que precisamos entender. Que Deus já estabeleceu algumas leis. A lei da fé. A fé é uma lei. É uma lei de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 3. Ele está falando sobre onde, pois, está a jactância. Ele diz, foi de todo excluída, porque lei das obras não, pelo contrário, pela lei da fé. Ele está falando sobre ser levado a Cristo pela fé. Receber Jesus pela fé. Entrar na provisão pela fé. E ele diz, você não pode se gabar disso, não pode se gabar pelo fato de que seus pecados se foram, porque foi algo que você recebeu pela fé. Ele diz, onde está a jactância? Ele diz, foi excluída, porque fé das obras? Não, veja, a lei antiga era a lei das obras, mas agora ele diz pela lei da fé. Então você pode dizer isso, que a fé é uma lei da nova aliança. E realmente é, na lei antiga, por aquela lei, em outras palavras, as suas obras eram o que os tornava justos. Mas sob a nova aliança, de modo algum são obras, é por causa da fé, pela lei da fé. E ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé, e ele diz, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Que lei estamos estabelecendo? A lei da fé. Agora, essa lei da fé de que ele está falando é a mesma lei a qual o apóstolo Paulo se refere em Romanos capítulo 8. Quando ele diz a mente carnal é inimizade contra Deus e não está sujeita à lei de Deus. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Precisamos pegar isso, porque a mente carnal não pode operar na lei de Deus. E a lei de Deus a qual ele está se referindo é a lei da fé. Veja, a lei é uma fé, como qualquer outra lei, como a lei divina da gravidade. Ela funciona. Quer você creia ou não, ela funciona. Há sempre alguns caras querendo dizer que ela não funciona. Eles pulam de um prédio e não vão para cima, vão para baixo. Funciona todo o tempo.
A lei divina da fé funciona. Mas o problema é que algumas pessoas não funcionam. Veja, diferente nesse aspecto, porque você pode causar uma falha em algo. Bem, a lei da gravidade vai funcionar. É mandatório. Mas essa lei da fé, sabe, Deus nos diz como operá-la. É uma lei. Vai funcionar se for aplicada propriamente. Não vai funcionar se não operarmos nela, da forma que Deus disse. Agora notem que Paulo, nós citamos essa passagem, não iremos a ela. Romanos capítulo 8, ele diz que a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que você não pode operar a lei de Deus. Ele diz, se você fizer no reino natural, no reino dos 5 sentidos, ele diz que você não pode operá-la lá. A fé funciona no coração. Precisamos entender, a fé é uma força espiritual. Ela funciona no espírito do homem, no coração do homem. Não funciona na cabeça. Bem, o que chamamos de fé na cabeça, eu não sei se é exatamente isso. Na verdade, é sentimento mental. Dizemos sim, está na Bíblia, então eu creio. Mas na verdade não cremos. E muitas vezes está na cabeça e você na verdade não crê. Assentimos com a mente, se está na Bíblia, então é verdade porque está na Bíblia, mas não é verdade na sua vida. Bem, sabe, não se tornou verdade na minha vida. Bem, veja, ainda não está no seu espírito. Se você tem a fé de Deus dentro de você, ela produzirá a realidade daquilo, mas tem que estar no homem espiritual. Tem que estar no coração, não funciona na cabeça. Por isso muita gente tem problemas. Eles tentam operá-la na cabeça. Eles dizem tudo o que tenho que fazer é dizer. Marcos 11, 23 diz que eu tenho o que eu digo. Então eu vou começar a falar todas essas coisas. Bem, como alguém falou, eu sei que nenhum indivíduo no Texas vai ser tão bobo. Mas é claro que há outros, em outro estado, que é bobo e disse a um amigo meu, eu te digo que essa coisa de fé e confissão não funciona. Ele disse, ei, por que diz isso? E ele disse, bem, eu confesso 3.000 vezes em um dia que eu tenho um carro novo e não o recebo. Bem, tudo que ele tinha era uma fórmula. Ele achava que era algo mágico que você apenas diz e simplesmente aparece na manhã seguinte na garagem. Não, não é isso que a Bíblia diz. Tudo que ele tinha era uma fórmula, ele perdeu o princípio que vinha junto. Sabe, a fé vai funcionar, mas você tem que se desenvolver nisso. Agora, eis a coisa que a maioria das pessoas não entende quando você começa a ensinar isso. Precisa ensinar dessa forma. E se começar a ensinar dessa forma, as pessoas não entenderão errado. Ou menos pessoas entenderão errado. Às vezes as pessoas entendem errado de qualquer jeito. Mas eu sou um piloto, eu venho pilotando aviões há 30 anos. Mas eu não acordei uma manhã simplesmente e disse, eu creio em aviões, eu acho que eu posso pilotar um. Então só porque você crê nas passagens da Bíblia não quer dizer que aquela promessa vai se tornar verdade em sua vida. Você terá que se desenvolver na fé para aquilo. E só porque você encontrou na Bíblia não quer dizer que você tem fé para crer nisso. Só porque você diz, eu creio nas Escrituras, não quer dizer que vai acontecer na sua vida. Mas essa fé, a Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que se esperam. Pelo que você espera? Você espera aquela promessa se tornando verdade em você. Não é assim? É isso que todos esperam, que a promessa de Deus, na palavra de Deus, seja cura ou prosperidade financeira ou paz na sua vida, que aquilo se torne verdade na sua vida. Mas a esperança não vai fazer isso. Ainda assim, a esperança é necessária. Porque sem a esperança você não tem nada para que a fé dê substância. As pessoas vêm numa fila para receberem oração, esperando serem curadas. Esperança para a cura porque não há substância. Mas ainda assim, sem esperança, se não tivessem esperança, não teriam vindo. Vem, alguns de vocês aí sentados sabem, na escola, você espera aprender algo. Bem, se você não tivesse esperança de aprender algo e ser alimentado com algo, você não estaria aqui. Então a fé é a substância das coisas que se esperam. A esperança não fará acontecer, mas sem esperança você não estaria lá. Então isso lhes explicará muito. Alguns perdem a esperança, então não há nada para que a fé dê substância.
Então eles desistem. Bem, eu comecei a falar do fato de que eu aprendi a pilotar aviões há mais de 30 anos. E eu me lembro que eu achei que eu nunca aprenderia. E eu não fui lá simplesmente uma manhã e disse, bem, eu creio que o avião vai voar. Eu acho que eu posso pilotar um. Eu tive que me desenvolver, eu tive que tentar, e sabe, você entra na área da tentativa e erro, e você comete alguns erros, sim. Mas você tem um instrutor com você. E ele te ajuda no caminho, entende? E você aprende o que funciona e o que não funciona. E eu te digo, não importa quem você é, para começar, você precisa ir desse jeito. Precisa começar onde você está. Em fé. E essas coisas, você tem que desenvolver-se para elas. E durante um período de tempo, você aprende o que funciona e o que não funciona, o que apressa as coisas, o que faz acontecer mais rápido. E vamos compartilhar sobre isso. Não há muitos atalhos, há algumas avenidas que farão a fé vir mais rápido para você como pessoa. E se você for por essa rota, ganhará fé mais rápido. Esta força espiritual vai crescer em você mais forte do que iria se você fosse por outros caminhos. E eu estou me referindo especificamente ao fato de que se você falar a palavra de Deus com a sua própria boca, a fé virá mais rápido. Em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo diz, então a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ele está falando sobre fé em Deus e na sua palavra aí. Então ele diz que ela vem por ouvir a palavra de Deus. E isso sendo verdade, ela tem que ser falada para ser ouvida, não é? Você não pode ouvir algo que não é falado. Eu estou convencido disso. Que o apóstolo Paulo está se referindo a ouvir a sua própria voz, as suas próprias palavras, repetindo o que Deus disse. Porque você tem mais fé no que você diz do que no que qualquer outra pessoa diz. Se não, há algo errado em você. Você deveria ter dessa forma. Foi assim que Deus nos fez, para gostarmos do que dizemos mais do que qualquer outro diz. Agora, então você tem que começar onde está. Então a forma como a fé vem é pelo ouvir. Agora notem aqui, eu vou voltar para Hebreus capítulo 11, quando ele diz a fé é a substância de coisas. Notem, a fé é a substância de coisas que se esperam. É a evidência de coisas não vistas. Então o problema é que na religião, na tradição religiosa por anos, nós meio que derrapamos sobre esse entendimento. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que acabamos pensando assim. Porque não tivemos o ensino correto sobre isso. Nós então assumimos que você usa fé em coisas que vê. É diretamente contrário ao que a Bíblia diz, sabe? O velho ditado que diz ver é crer. Isso não é verdade. A Bíblia diz que crer é ver. É exatamente o que a Bíblia ensina. Crer é ver. Alguém diz, o irmão fulano de tal, ele tem uma fé cega. Isso não é verdade. A fé não é cega. A fé sempre sabe. A fé sempre vê. A fé pode ver através da tempestade e ver os resultados finais. E a fé sempre vai falar os resultados finais, ao invés do que é. Eu comparo a fé a um radar, sabe? Num avião. Você liga aquela coisa e se aproxima de uma área de tempestade. E ele vai pintar aquelas células na tela, é como a tela de uma TV, e vai dizer exatamente onde elas estão. E aquela coisa pode ver, através daquela tempestade, te dizer exatamente quantas milhas há lá dentro, exatamente que curvas fazer para desviar das células de chuva forte. E eu já passei por tempestades, áreas de tempestades que eram tão amplas que cobriam uma grande área, não dava para dar a volta. Tive que escolher um caminho por dentro, eram linhas muito sólidas. Mas com aquele radar, porque ele podia ver através da tempestade, eu escolhi o meu caminho através delas, dentro das nuvens, e não dava para ver nada pelo para-brisa lá fora. Eu fui por dentro dela e não peguei nenhuma gota de chuva. Isso não é fé cega. E é isso que a fé faz, sabe? A fé sempre vê e a fé sempre sabe. Não é fé cega. O que algumas pessoas chamam de fé cega é presunção, e é cega. E você acaba numa vala, rapaz, eu digo a você.
O que algumas pessoas chamam de fé não é fé de jeito nenhum, é bobagem ou presunção. Eles presumem que algo vai acontecer. Não foi porque eles tiveram fé na palavra de Deus. Algumas vezes as pessoas fazem, e você provavelmente já fez, fazem porque outras pessoas fizeram. Bem, irmão fulano de tal deu seu carro e ganhou um novo, então eu também vou dar o meu. E provavelmente vai andar por 10 meses. Sabe, nunca baseie sua fé no que outra pessoa fez. Nunca baseie a sua fé em outra pessoa, não baseie a sua ação na fé de outra pessoa. Você vai ter que ouvir Deus por si mesmo. Deus deve ter dito ao irmão fulano de tal para fazer aquilo. Mas ele disse a você para fazer isso? E quando você analisa essas coisas, você descobre por que as pessoas têm o que chamam de fé falha. Mas não era nem fé. Eles só fizeram porque outra pessoa fez, ou porque outra pessoa foi abençoada. Mas sabe, faz diferença quando você faz algo por causa da palavra de Deus. Você tem que fazer por causa da palavra de Deus, não porque outra pessoa fez. Se Deus faz a palavra ser viva para você em certa área, e imprime no seu espírito que é isso que você deve fazer, então eu garanto que vai funcionar. E você saberá. Mas sabe, não existe fé cega. A fé sempre vê, ela vê através da tempestade, ela sabe quais serão os resultados finais. Ela sempre sabe. E sabe, ouvimos pessoas dizerem, eu costumava dizer, mas não digo mais, dizem ver é crer, mas não é, crer é ver. Crer é ver. Agora, notem que quando ele diz que a fé é a substância das coisas, bem, há pessoas que ficam travadas quando começamos a falar de coisas, dizem, você está ensinando pessoas a receber coisas. Bem, Deus tem muito para dizer sobre coisas. Se Deus não quisesse que tivéssemos essas coisas, por que Ele falaria sobre essas coisas? Na verdade, 2 Pedro capítulo 1, diz que Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Não seja um cristão biscoito. Não seja uma granola. Você sabe o que é uma granola, não sabe? Nós temos alguns cristãos granola. Uma barra de granola é feita de frutas, nozes e cereais. Não seja um cristão molenga. Você não acha que as pessoas são tão bobas? Mas um cara disse bem, a Bíblia diz que Deus nos deu todas as coisas. Então eu estou pegando o que é meu. Eu não estou roubando, eu só estou pegando o que é meu. Então ele citou a passagem que Paulo disse. Bem, Paulo disse que todas as coisas são nossas, então se todas as coisas são nossas, eu estou pegando, e eu não preciso pagar por isso. Imagine pessoas assim. Mas há alguns assim. Você não precisa sempre dizer esse tipo de coisas, mas deve dizê-las. Veja, vocês alunos, quando vocês entrarem no ministério e forem lá para fora e começarem a ensinar, é melhor dizer essas coisas, porque vocês terão pessoas que fazem coisas assim. Você não tem que dizer isso, mas diga. Sabe, presumimos algumas vezes que as pessoas entendem tudo o que dizemos. Nunca presuma nada. É melhor você amarrar tudo. É melhor dizer de várias formas para não deixar nada solto. E então alguém vai cuspir e fazer do mesmo jeito. Mas entende, cubra essas áreas. Você fica pensando em pessoas que fazem isso e se pergunta como é que ele levanta de manhã e acerta o chão. Você pensa, talvez ele se jogue na parede e escorregue pela parede. Mas a fé é a substância das coisas. É a evidência de coisas não vistas. Então use a sua fé em algo que você não vê. Eu vou dar uma ilustração simples. Esse púlpito aqui, ele é feito de plástico ou algum acrílico. Agora, o cara que fez essa coisa, ele não a criou. Mas sabe, isso foi algo, eu não sei, talvez feito com soja ou algo assim. Eu não sei exatamente o que faz esse tipo de plástico, mas eu sei que eles utilizam algo como grãos de soja, de uma forma ou de outra. Bem, isso está aqui no reino natural, você pode ver. Está claro, é duro, você pode ver, está no reino natural. Eu não preciso usar minha fé para crer que está aqui. Sabe, eu posso olhar e posso tocar, posso bater e consigo ouvir. Pelo reino dos 5 sentidos, eu sei que ele está aqui.
Eu não preciso usar a minha fé para crer que Ele está aqui. Por que eu iria querer crer quando eu posso ver? Ou seja, por que eu iria querer usar minha fé quando eu posso ver? Está no reino natural. Eu sei que está aqui e você também. Todos que vêm sabem que está aqui. Não é preciso usar a fé nisso. Enquanto você usa fé com essas coisas, não pode ver coisas que ainda não estão manifestas. Mas alguns dizem, eu vou crer quando eu vir. Bem, Deus não faz negócios a crédito. Você terá que crer primeiro. Você terá que pagar antecipado para receber coisas de Deus. Você tem que crer primeiro. Tem que crer antes de ver. É isso que é a fé. A fé é a Escritura. Alguém disse, uma versão diz que a fé é a Escritura. Em outras palavras, a fé tem o mesmo valor da coisa esperada ou desejada. Se você tem fé. Mas a fé é agora. O que quer que você deseje quando orar, creia que a recebeu. Recebeu o quê? As coisas pela qual orou. As coisas pela qual orou. Se você quiser analisar, eu posso te ajudar a entender quando você ora. A coisa pela qual você ora é no que você crê. Bem, se você orou a palavra de Deus, ela vai aumentar sua fé. Se orou as palavras do diabo ou do problema, eles vão diminuir a sua fé e fazer o medo chegar. Então, veja, se vamos operar no princípio da fé, se vamos seguir isso aqui, temos que crer em coisas que não vemos. Então, a melhor forma de ter a imagem das coisas em você é pelas suas palavras. Você fala palavras de fé, você fala a palavra da promessa. Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele deu a nós todas as coisas. Não é mais uma questão de Deus fazer algo sobre isso? Dizemos com frequência, eu creio que Deus vai fazer isso, mas na verdade não é a forma de falar, porque Deus não vai mais fazer isso, Deus já fez isso. É uma questão de nós adquirirmos a substância das coisas para termos a manifestação da coisa. E a sua palavra foi a forma que Ele nos deu. Ele deu esta fé, este poder e esta habilidade criativa em sua palavra. A sua palavra está cheia de fé. A fé é suficiente em cada promessa de Deus para fazer com que ela se torne verdade em sua vida e na vida de toda pessoa na face da terra, e ainda assim continuará havendo tanta fé nelas como antes de começar. Foi por isso que Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus. São as boas novas, é o poder de Deus, porque quando você ganha o conhecimento de algo, ganha alguma fé, sabe? Então, se a fé é a substância de coisas não vistas, a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência do que não se vê. A evidência, então, é a fé e ela fica no lugar da coisa até que a coisa é manifesta. E quando a coisa é manifesta, você não precisa de fé mais para isso. Você então tem o conhecimento disso, está no reino natural. Mas até que seja manifesto, a fé é a única evidência que você tem. Então, se você tem que ter alguma outra evidência para dar suporte a isso, então não é fé de verdade como a palavra de Deus vê. Então, quando falamos desse tipo de fé, o tipo da fé de Deus, não tem nada a ver com nada mais a não ser com a palavra de Deus. Entenderam? E as coisas que Deus prometeu, entendem? É disso que estamos falando. Algumas pessoas ficam presas. Você ensina pessoas a ter coisas. E se Deus não quiser que as pessoas tenham essas coisas que estão falando e confessando? Esta fé da qual estou falando não tem a ver com nada a não ser com as coisas que Deus prometeu, com as coisas que Deus prometeu. Então não seria errado para nós crermos em Deus para as coisas que Ele nos deu, que Ele nos prometeu. Sabe, eu acho que machuca o coração de Deus quando o seu povo não tira vantagem da provisão que Ele deu, pois Ele fez um caminho para nós, e é pela fé. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que a única forma pela qual você pode entrar na graça de Deus é pela fé. Você sabia que não pode ser salvo de nenhuma outra forma a não ser pela fé? Há algumas coisas que Deus não vai fazer. Há algumas coisas nas quais você não pode entrar, a não ser que entre pela fé. Salvação é uma. Você não pode nascer de novo sem crer na palavra de Deus. É impossível fazer isso. A fé é a substância das coisas que se esperam. Alguém diz, mas, sabe, se Deus nos deu todas essas coisas,
Então, onde estão essas coisas? Por que não as temos? Porque não temos essas coisas. A fé é a substância delas. Se você voltar a Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, ele diz que pela fé os mundos foram formados pela palavra de Deus. Podemos dizer assim, nós entendemos que foi pela fé que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Foi assim que Deus fez os mundos. Foi pela palavra. Ele falou suas palavras. Ele falou palavras que trouxeram a criação à existência. Não havia nada criado sem palavras. Todas as coisas foram feitas por palavras. Sem ele quem? Ele é palavra. Nada do que foi feito se fez. No princípio, lembram João 1:1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, se a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, a palavra ainda é Deus sobre qualquer situação hoje. Então, quando você vai usar a palavra de Deus e a cita por fé para deixar a situação sob controle, você encontra algumas pessoas que dizem que você está tentando agir como Deus. Elas ficam loucas com isso. Elas não gostam de pessoas agindo como Deus. Bem, eu não estou tentando ser Deus, eu estou tentando agir como Deus agiria nessa situação. Simplesmente dizendo o que Deus diz, independente do que a circunstância diz. Isso não significa que você simplesmente ignora a circunstância. Você faz algo sobre a circunstância. Vamos falar sobre isso em outras sessões. Teremos mais tempo para falar e sermos mais explícitos sobre isso. Então a fé é a substância de coisas que não são vistas. Deus não viu o mundo quando ele disse isso a não ser pelos olhos da fé. Então o que na verdade ele fez? Quando ele criou a terra, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então vemos a recriação e a reforma dessa coisa, quando ele olha e vê as trevas e ele diz, luz, haja. O que ele viu foram trevas, mas ele falou o que ele desejava. Ele falou sua vontade. A sua palavra era sua vontade. E ela carregava poder, é uma força espiritual. E é por isso que Hebreus diz que, pela fé, entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Ele formou o mundo com suas palavras. Você não consegue construir sem substância. Ele pegou palavras. Então, essencialmente, o que Deus fez, vou ser rápido. Está acabando o tempo. Ele pegou suas palavras e ele as encheu com uma força espiritual que a Bíblia chama de fé. Na verdade, é uma força espiritual, chamada fé. Ele encheu suas palavras com esta fé, e a forma como ele colocou suas palavras ali, onde podia fazer algo com o problema, a situação, foi ele falando para isso. Ele usou suas palavras como recipientes para guardar sua fé e conter essa força espiritual, e para transportá-las para lá, para a vasta escuridão, e dizer luz. E foi assim que ele transportou a sua fé para lá, para fazer a criação. É assim que Deus cria. Você encontra por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus nunca faz nada sem falar antes. Isso pode soar simples, mas é profundo. E se você se analisar, vai descobrir que você dificilmente faz algo, a não ser que diga primeiro. Normalmente você diz várias vezes antes de fazer. Foi assim que fomos feitos à imagem de Deus e à sua semelhança. Nós temos a habilidade de conceber as palavras de Deus no nosso coração. E ela leva ao nosso ser espiritual, ao nosso coração, uma força espiritual chamada fé. E podemos pegar essa fé que vem da palavra de Deus e encher nossas palavras com ela, e usar nossas palavras como recipientes e como transporte para transportar a nossa fé para as situações, para as circunstâncias da vida e transformar aquela circunstância. Não é mágica, é o poder de Deus. O Evangelho são as boas novas e é o poder de Deus para a libertação, preservação, cura e perfeição. E é disso que estamos falando. Usar a fé de Deus. Usar o poder que está na palavra de Deus para trazer fé para nós, uma força espiritual que vai fazer com que sejamos triunfantes sobre as circunstâncias da vida que discordam da palavra de Deus.
Não estamos buscando algo que Deus não quer que nós tenhamos, como algumas pessoas querem dizer, mas queremos o que Deus prometeu a nós. Vem pelo caminho dele e isso é pela fé. Está acabando o nosso tempo, estão levantando um cartaz ali atrás. Então leia o próximo capítulo no livro e nós vamos chegar lá e nós vamos voltar e continuar de onde paramos e faremos isso de novo.